Renato Gaúcho e Aguirre não avançarem. E para falar mais sobre isso, a gente vai até São Paulo conversar ao vivo com o Luiz Teixeira. Bom dia para você, Luiz. Conta tudo pra gente. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todo mundo que acompanha o News de hoje. Semana que começa agitada para o corintiano, mesmo sem uma conquista estadual que vinha acontecendo de uma forma rotineira nos últimos anos, mas por conta do acerto com o Silvinho, jogador formado na base do Corinthians, hoje técnico com 47 anos de idade, teve a última experiência dele no Lyon da França, lá em 2019, primeira e única como técnico principal, e não foi das melhores experiências. 11 jogos treinando a equipe do Lyon, apenas 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O pior início de um técnico comandando a equipe francesa nos últimos 24 anos, mas o Silvinho chega com um respaldo muito grande por parte da diretoria. Apesar do Corinthians ter negociado com o Renato Gaúcho como plano A e ter recebido o não na última quinta-feira, depois, na sequência, ter negociado no sábado com a Aguirre, essa negociação também que não deu certo, o Silvinho sempre esteve no radar do Corinthians, é um nome visto pela diretoria como muito promissor. O Silvinho já trabalhou no Corinthians em 2 oportunidades como auxiliar técnico do Mano Menezes e do Tite. Silvinho que também foi auxiliar na seleção brasileira com o próprio Tite e chega essa semana ao Clube de Parque São Jorge, também com um ex-companheiro dele, o Fernando Lázaro, que treinou o Corinthians na última quinta-feira pela Copa Sul-Americana. A estreia do Lázaro, que é filho do Zé Maria, o Super Zé, ex-jogador do Corinthians. O Lázaro foi auxiliar do Silvinho nos tempos de Lyon da França e agora mais uma vez reedita essa parceria com mais um auxiliar. O Doriva, ex-jogador de futebol, ex-técnico do São Paulo, chega como o novo auxiliar técnico do Corinthians, se junta aos funcionários que fazem parte da comissão técnica fixa do Clube de Parque São Jorge. O Silvinho já tem um grande desafio pela frente. Que é o Campeonato Brasileiro, que começa já no próximo dia 30. O Corinthians estreia contra o Atlético Goianiense. Número 3 da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. O Timão tem ainda mais um compromisso pela Copa Sul-Americana. Quinta-feira agora é o último jogo da fase de grupos. O Corinthians já está eliminado. Não será treinado pelo Silvinho. O Silvinho que chega de Porto, em Portugal, essa semana e deve ser apresentado no máximo até quarta-feira. Ana. Valeu, Luiz Teixeira, direto de São Paulo, com todas as informações pra gente do Corinthians. Portanto, gente, Silvinho é o novo técnico do Corinthians, ele que foi a opção C, né? O plano C desse Corinthians. Sereia, tu acha que uma decisão mais pé no chão, dentro da realidade do Corinthians nessa temporada? Mas o Silvinho também, que não tem muita experiência como treinador, né? Mais como auxiliar mesmo. Foi, inclusive, auxiliar do Tite, no Corinthians, na seleção brasileira. Mas como treinador mesmo, ele foi apenas uma vez técnico do Lyon, né? Então, vamos ver. É uma aposta do Corinthians. O Corinthians tentou o Renato Gaúcho, o que considerava que era o melhor nome do mercado, tomou fora do Renato Gaúcho. Depois tentou o Aguirre, só que o Aguirre, ele pediu alto demais, né? E aí não se encaixava dentro do bolso, não se encaixava no bolso do Corinthians. O Silvinho sempre esteve entre os nomes, e eu falava aqui, o Silvinho sempre esteve entre os nomes. E até pela história que ele tem no Corinthians. Agora o Corinthians está tentando vender a história da modernidade, o Silvinho técnico moderno, que tem pouquíssima experiência como técnico, né? Teve uma experiência no Lyon, ficou 11 jogos só e foi demitido. Agora foi auxiliar técnico do Tite durante muito tempo, auxiliar técnico do Roberto Mancini, né, o Mancini, italiano, lá na Inter de Milão, durante muito tempo. Tem o curso da UEFA, Pro e tudo mais, todos os cursinhos possíveis e imagináveis. Resta saber se na prática ele vai dar conta do Corinthians. É uma aposta do Corinthians, mas é o que se tem para o momento. Ele tem a Pro da UEFA, né, que é o nível máximo de formação de treinadores na Europa, além das licenças A e B da CBF. É um cara muito estudado, isso a gente não tem dúvida nenhuma, né, Lofredo? E eu acho que é um cara que também entende o que é Corinthians, conhece muito bem o Corinthians. Acho que esse é o ponto positivo também da chegada dele. Eu acho que o currículo dele é esse, entende de Corinthians. Nesse momento, para muitos treinadores, o mais importante tem sido isso, você entender o que é o clube, o que é o país, o que são rivalidades,
Isso os treinadores têm deixado a desejar no futebol brasileiro, principalmente os estrangeiros que vêm aqui tentando fazer com que os clubes se adaptem às ideias deles e não se adaptarem ao ambiente em que eles vivem. No caso do Silvinho vai ser fácil a adaptação e o entendimento que ele tem. O Corinthians não precisava ter tomado não do Diego Aguirre, tá? Eu acho que o Renato, você ter tentado o Renato, o melhor nome no mercado, todo mundo sabe, acho que o Corinthians arriscou, porque o não do Renato era um não meio certo, mas assim, valia a pena tentar, né? Era o que de melhor estava disponível, não custava nada falar. Agora, você ir buscar no mercado um técnico que não tem nada para apresentar nos últimos 20 anos, que é o caso do Diego Aguirre, que tem um currículo de títulos mais ou menos do tamanho do Silvinho, que basicamente não tem nenhuma experiência como técnico. O Aguirre foi campeão da Florida Cup com o Atlético, campeão gaúcho com o Inter, que você larga com 50% de chances, e campeão uruguaio com o Peñarol, que também você larga com 50% de chances. Então, um currículo muito pobre para o preço que queria. Esse não o Corinthians podia ter evitado e ido direto no Silvinho. Porque o problema do Silvinho será o problema de qualquer técnico que vá dirigir o Corinthians. Não tem material humano, não dá para fazer milagre. Então, se conseguir montar um time razoável que se sustente nessa temporada, pode abrir a possibilidade para fazer um trabalho bom no ano que vem. E Cereto, a gente tem que lembrar que eu acho que foi uma decisão muito difícil para o Corinthians também, né? Tinham outros nomes na mesa, Dorival Júnior, Carille, enfim. Mas é um ano diferente. Esse ano é apenas uma troca de treinador no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não dá para apostar, porque se errar, traz mais um e acabou. É assim que termina o Campeonato Brasileiro. Foi difícil escolher, com certeza. Mais ou menos. Mais ou menos. Sempre tem um jeitinho, né, Lofredo? Sempre tem um jeitinho. A regra é essa, no caso, comum né? acordo. Não, a regra tem linhas pequenas para serem lidas. O comum acordo. O Corinthians gostaria de ter um técnico mais experiente para segurar a onda no vestiário, né? Depois o Renato tentou o Aguirre, porque entendia que o Aguirre poderia ser esse técnico. O Dorival Júnior teve uma rejeição nas redes sociais, o nome dele, e assustou um pouco o Corinthians. E o Fábio Carille, a informação é que há uma rejeição dentro do elenco do Corinthians. Então, o Silvinho, até pelo bom relacionamento que tem com toda a direção do Corinthians, ele acabou sendo o nome, o plano C, né? Agora, também não é mágico, né? Não vai ter muito o que fazer o Silvinho com o time que o Corinthians tem. Cereto, a gente fica por aqui hoje. Você volta amanhã, tá bom? Combinado. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos seguir, gente, porque sábado teve a final do Campeonato Mineiro e o 0-0 entre Atlético e